bilhões de reais a menos entre 2020 e 2021. Significa que o governo terá que fazer créditos extraordinários para ampliar os recursos de saúde e repassar, por exemplo, aos entes para que eles possam adquirir insumos, medicamentos de UTI, equipamentos de proteção individual, financiar leitos e assim por diante. Inclusive, o senador Rogério foi crucial essa semana, né, ao achar o espaço fiscal, por assim dizer, para ampliação desses recursos. Porque, repito, a LOA foi aprovada com 40 bilhões a menos no que se refere aos recursos específicos do Ministério da Saúde para combate à pandemia. Então, é fundamental dizer que, inclusive, né, nesses cancelamentos que foram feitos hoje, para que fossem mantidas no orçamento as emendas de relator, parte das emendas de relator, foram cortados da saúde um pouco mais de 2 bilhões de reais, né, agravando, então, a redução de recursos em 2021 em relação a 2020. E o que temos aqui, portanto, é o impacto das regras fiscais, dessas regras de austeridade, do teto de gasto especialmente, sobre o orçamento de áreas estratégicas como saúde, educação e ciência e tecnologia, né? Tais regras combinadas ao crescimento de emendas de relator, cuja destinação é discricionária, definida aí entre o governo e a sua base, com uma redução dos orçamentos que são centrais para o país sair da crise para o seu desenvolvimento, e especialmente com redução muito forte de 17 bilhões de despesas discricionárias que já estavam em nível muito baixo. Portanto, o risco aqui é reduzindo-se ainda mais, conforme determinado hoje, não é, pelo veto que o presidente fez e pelo contingenciamento que ele fez, reduzindo-se ainda mais essas despesas de funcionamento da máquina, o risco de um shutdown da máquina pública é muito forte, ou seja, de paralisia da máquina pública, das universidades, do INSS e assim por diante, em função do baixo grau de recursos para funcionamento da máquina, né, os chamados recursos discricionários. Então, esse é o quadro geral do orçamento que está sendo aprovado, e eu fico por aqui. Obrigado, Arthur. Precisão britânica. Deputada, agora é consigo. O áudio. Bom, primeiro, Arthur, eu quero agradecer à Fundação o convite, quero cumprimentar nosso senador Rogério Carvalho, parceiro de muitas lutas aí, não só na saúde, mas tantas batalhas políticas, democráticas que a gente tem enfrentado no país, cumprimentar o Bruno Moretti, que é a quem todo mundo recorre nas batalhas aí, orçamentárias, né, na sociedade civil. Muita gente conversa com o Bruno e vai pedir a ele os dados e as conclusões aí sobre as análises orçamentárias. O Bruno tem sido uma pessoa muito importante, inclusive aí na Frente pela Vida, o pessoal todo vai atrás do Bruno, né, Bruno? Mas, principalmente, a partir, inclusive, desses dados que o Bruno coloca, eu queria dizer que tem alguns aspectos do orçamento que não se debate no Congresso Nacional. Porque esse contexto de pandemia, esse contexto de uma profunda crise social no Brasil, né, e diante da linha de pensamento e de conduta do governo federal, é bom que a gente perceba o Brasil diante, inclusive, do que acontece no mundo. Nós não estamos em democracia plena e nem estamos diante de um governo que consegue perceber, ou se percebe, não consegue enfrentar essa crise que nós estamos vivendo de forma adequada. É um governo que aposta no arroxo fiscalista, no arroxo da política fiscal. É um governo que vai na contramão do que o mundo inteiro está fazendo, né? O mundo inteiro aposta numa robustez do investimento a partir do Estado, e aqui é o contrário, é uma destruição do papel do Estado, um apequenamento do papel do Estado no enfrentamento dos processos econômicos, inclusive no confronto com a pandemia. É um governo que aposta contra a ciência, quando o mundo inteiro aposta na ciência. E aqui não se discute, inclusive, um aspecto, parece que não faz parte do orçamento, que é como o Estado brasileiro está a serviço do capital financeiro e como o orçamento público nutre o capital financeiro e a rolagem da dívida pública. Olhando para o nosso orçamento de 4,1 trilhões de reais,
nós olhamos que 2,2 trilhões estão comprometidos com a rolagem e com o pagamento de juros e amortizações da dívida. Então, isso não é algo que nós não possamos discutir no orçamento da República. Então, nós temos hoje, do volume total do nosso recurso, nós temos mais da metade envolvidos com o pagamento da dívida pública. E isso não tem limitação pelo teto. O teto, aqui nós estamos submetendo todo o recurso que nós devemos aplicar na saúde, na educação, no enfrentamento à pandemia, na ciência, na tecnologia, no investimento em infraestrutura, na geração de emprego, tudo que nós possamos discutir estão limitados pela emenda 95. A dívida pública não. Essa não tem nenhuma limitação do teto constitucional e, portanto, ela pode sugar, ela pode sequestrar, ela pode levar o dinheiro que é pago pelo tributo e pelo suor e pelo desempenho da sociedade brasileira. Então, isso é algo que nós precisamos tratar e que o Congresso brasileiro não trata. É como se isso fosse algo intocável, como se fosse algo impossível de ser mexido, porque ele é sagrado diante do capital financeiro e diante de uma dura regra que nós não podemos mexer. Então, é importante que se diga isso. Além disso, o orçamento de 2021, ele teve, em função do teto, uma mudança de valores que levou em conta um índice de inflação medido em junho de 2020, que era de 2,1, quando o acumulado até dezembro foi perto de 5. Então, o salário mínimo, todos os benefícios têm que ser reajustados pelo acumulado do ano, e o orçamento ele foi reajustado pela inflação de 2,1. Então, ele não responde, ele não consegue responder sequer ao volume total das despesas obrigatórias de forma adequada, porque o benefício previdenciário, o abono salarial, tudo isso tem que ser referenciado no aumento do salário mínimo. Então, é um orçamento que, se nós formos olhar o seu volume total, ele é menor do que o orçamento de 2020, quando nós temos, na vida real das pessoas, um aumento de cesta básica, um aumento de combustíveis, do gás de cozinha, muito acima do que o próprio volume que o orçamento possibilita para os gastos públicos. Então, é um orçamento que não responde nem de perto às necessidades reais de atendimento às demandas sociais da população brasileira. Além disso, é um orçamento que, ao invés de cortar na despesa financeira, ele veio, como disse o Bruno, cortando nas despesas fundamentais diante de um contexto da pandemia. Então, ele já era absolutamente tímido, porque ele veio cortando recursos já na saúde. O projeto inicial da saúde, o projeto original, era de 118 bilhões para a saúde, quando no ano passado, pelo orçamento de guerra, nós chegamos a 187 bilhões autorizados para a saúde. Então, nós já reduziríamos aí em 60, mas ao final nós não conseguimos nem empenhar os 187, na verdade nós não gastamos isso, né? Na verdade nós gastamos menos, nem gastamos os 164. Eu tenho aqui detalhadamente, é que o tempo não me permite entrar com detalhes no orçamento da saúde, mas nós sequer empenhamos todo o dinheiro de enfrentamento da Covid, né? Mas se nós olhamos o orçamento que ficou ao final, como disse o Bruno, nós perdemos mais de 30 bi no orçamento do ano passado para cá, do SUS, para o enfrentamento real da pandemia, que recrudesceu num momento pior. Nós acabamos 2020 com 195 mil mortos. Em 4 meses de 2021, nós já ultrapassamos 380 mil mortos. Então, nós perdemos, só em 2021, nos primeiros 4 meses, quase com o mesmo número de vidas de 2020 inteiro. E é neste momento que nós temos um corte nas verbas do SUS e agora um veto de 2,2 bilhões na saúde. E esse corte está só em assistência hospitalar 1 bi. E no MEC nós perdemos 100 milhões nos hospitais universitários e também na EBSER, que é a empresa pública que lida com os recursos de pessoal dos hospitais públicos. Na área da ciência e tecnologia, a ciência, gente,
Ciência, nós estamos falando de ciência. Agora, a produção de vacinas, a produção de insumos, de medicamentos, depende do quê? Depende do avanço da inovação, da ciência e da tecnologia. Eu não estou nem citando as outras áreas, estou citando a pandemia. E nós estamos cortando na ciência. O mundo inteiro, nem que seja pela ótica do capital, de apostar em educação para qualificar os trabalhadores para uma nova política estrutural do capitalismo. O mundo inteiro, para recuperar essas economias, está enfrentando a pandemia. O mundo inteiro está colocando o Estado para investir. Se nós olharmos aqui, a China fez uma projeção, e a China não é um país capitalista, sob a minha ótica, ela está colocando 1,6 trilhão até 2024, trilhão de dólares até 2024 em investimento. A Índia está botando 1,4 trilhão de dólares até 2024 em investimento. A União Europeia, 800 bilhões de euros até 2026. O Reino Unido, 824 bilhões de euros até 2026. A África do Sul, 133 bilhões de dólares em 10 anos. E o Brasil botou agora no seu orçamento, o orçamento original, 25 bilhões de reais. E assim mesmo o orçamento agregou, a Câmara e o Congresso Nacional agregou, e ele agora fez um veto de 14 bi. Nós não temos projeto nacional, nós não temos projeto de desenvolvimento nenhum, nós não projetamos geração de emprego, nós não projetamos projeto de desenvolvimento, nós projetamos ajuste fiscal. Isso foi a PEC emergencial, isso foi a reforma da Previdência, e isso será a reforma administrativa, como os outros projetos de reforma do Estado brasileiro. Nós não apostamos nisso. Nós estamos cortando verbas que defendem vida, nós estamos cortando cortando possibilidades de investimento do Estado brasileiro. Nós estamos apostando num país que vai para o fundo do poço, e cada vez mais. E se cavar, vai mais fundo ainda. Então, eu estou tentando alertar que todos os dados orçamentários que a gente olha é corte profundo na ciência e tecnologia, além do contingenciamento ilegal do fundo. CAPES perdeu 3 bi, CNPq está perdendo 700 milhões, as bolsas estão acabando, as pessoas estão indo embora, né? Nós estamos perdendo recursos na saúde, estamos perdendo recursos no MEC, e vamos perder mais recursos em todas as políticas de Estado, favorecendo apenas o mercado, com previsão de aumento da taxa Selic, para favorecer novamente o mercado. Então, essa é a nossa perspectiva. Lamentavelmente, o que nós temos que fazer é fazer uma grande frente de luta, seja do ponto de vista suprapartidário, seja na luta com a sociedade brasileira. Tem a CPI, Rogério, que está no Senado aí com você, né? Lamentavelmente, a Câmara não fez, e eu vou concluir. E nós, assim, eu não consigo imaginar que a gente possa sustentar um governo desse até 2023. Espero que a CPI nos dê muitos dados para a gente tentar bloquear esse processo antes de 2023, porque acho que o país não aguenta continuar com uma política desse tipo. Vou parar aqui, que meu tempo acabou. Deputada, muito obrigado. E também, para ganharmos tempo, palavra com o senador Rogério Carvalho. Obrigado, Arthur. É uma satisfação muito grande participar desse debate aqui com a minha companheira Jandira Fegali, de quem eu tive a honra de suceder na Associação Nacional de Médicos Residentes, e o meu mestre aqui, Bruno Moretti, essa figura incrível, que ensina a nós todos os dias. Eu queria começar pelo que a Jandira falou sobre os cortes, o Bruno também, sobre os cortes do orçamento e a priorização das emendas de relator ou o recurso destinado às bancadas e a discricionariedade que ficou neste capítulo. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso Congresso ele é formado por 2 grandes blocos que são mais fortes do que partidos, com exceção do bloco de esquerda, né? Que são 2 blocos que a gente podia dividir em um bloco corporativo, fisiológico, que representa as pequenas oligarquias regionais, interesses oligárquicos familiares, oligárquicos
de pequenos grupos empresariais, familiares ou corporativos. E aí, neste momento, eu diria que a gente está submetido aqui aos interesses fisiológicos e, do outro lado, aos interesses do mercado. Isso explica um pouco desse cenário e do que é que ganha relevância e o que ganha importância no debate político dentro do Congresso Nacional. Se a gente analisar toda a disputa, ela está focada nesses dois interesses. Ninguém consegue, como a Jandira mencionou, mexer nos interesses que, neste momento, são os mais fortes e mais centrais do governo brasileiro, que são os interesses de mercado. Aliás, interesses de mercado que vêm hegemonizando e definindo a agenda do país desde o golpe, desde a queda da Dilma até os dias de hoje. O governo do Bolsonaro ele é uma radicalização desses interesses que tomaram o país das mãos dos brasileiros, que se pegaram para si o país desses interesses corporativos de mercado, né? Por isso, eu estava lendo o Mark Bling, que fala sobre austeridade, uma ideia perigosa, né? E ele mostra que toda a lógica desse segmento é colocar a riqueza do Estado a serviço da jogatina, ou seja, a serviço de dar segurança ao rombo do ganho que não é lastreado deste segmento no mercado de capitais. Então, o país está refém desse segmento e ninguém consegue, pelo menos por hora, com essa correlação de forças, a gente não consegue reverter. Então, acho que isso é um dado de cenário que a gente não pode negligenciar, ou seja, os interesses que estão por trás. O governo Bolsonaro, por outro lado, é um governo que não tem o presidente em si, e ele não tem suficiência para o exercício da função de presidente. Portanto, ele tem uma incapacidade de definir rumos, de definir, ou seja, ele ganha a eleição sem um projeto, a não ser um projeto fascista, em torno de algumas bandeiras muito de extrema-direita, reacionária, e, fora isso, a agenda é definida por esse interesse central do segmento da corporação de mercado. Então, por aí, a gente já vê para onde caminha o país, ou seja, o país não tem um rumo, a não ser piorar o regramento fiscal. Então, a gente tem um regramento fiscal que, com a PEC emergencial, e aqui eu queria fazer 2 parênteses, né? A PEC 186 lá atrás, se a gente conseguiu evitar que o Fundo de Ciência e Tecnologia fosse extinto, como fundo, vários fundos, mas o mais importante naquele momento, e a gente conseguiu acordar que o Fundo de Cultura também não fosse extinto, que o Fundo de Segurança Pública, Fundo Penitenciário, vários fundos a gente conseguiu evitar que fossem extintos na PEC 186. Agora, na discussão da PEC emergencial, já em 2021, a gente conseguiu negociar que esses fundos ficassem, que não fossem extintos, né? Acabaram sendo extintos depois no debate, quando a PEC chegou na Câmara. Então nós conseguimos retirar. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que nessa questão não há nenhum comprometimento deste governo com nenhuma agenda e nenhum projeto de desenvolvimento. E todo esse arcabouço que a gente vê, ele vem piorando. Ou seja, apesar da gente estar num estado de crise, decorrente de uma pandemia, mas também é decorrente do regramento fiscal, que ele é contracionista, ele é
de redução da expansão da base de circulação de moeda na população, ou seja, porque ele é um projeto que visa a redução do direito de reduzir o caráter redistributivo do Estado brasileiro. Então, ele trabalha nessa perspectiva. Então, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, os ajustes fiscais, a regra agora do teto sobre o teto, ou seja, vai numa direção completamente diferente. Aliás, nós estamos há 50 anos atrás, a gente está nos primórdios do consenso de Washington, enquanto o Biden e o mundo está olhando para a Europa e o mundo está olhando para o Keynes e para uma agenda desenvolvimentista com a redefinição do papel do Estado. Todo mundo está percebendo que o papel do Estado na indução, no crescimento econômico é fundamental e nós aqui trabalhando em cima de ideias reacionárias que privilegiam exclusivamente o interesse do setor corporativo do mercado financeiro. A gente está apresentando um projeto de lei sobre essa questão de ciência e tecnologia para ver se a gente consegue dar um prazo para que o governo, através de créditos suplementares, possam repor aquilo que a lei complementar 177 já obriga o governo a fazer, que é descontingenciar os 5 bilhões do Fundo de Ciência e Tecnologia. Também a gente conseguiu, no PLN desta última segunda-feira, a gente conseguiu aprovar uma emenda de nossa autoria, que é a emenda que retira do superávit primário, ou seja, do gasto da despesa, lá, juros, superávit primário, que o Moretti explica melhor do que todo mundo aqui, a gente conseguiu retirar os gastos com saúde, os gastos com saúde, com o programa de emprego e renda e com as micro e pequenas empresas, o programa de crédito. Ou seja, a gente tem agora que depender da iniciativa do governo, mas a gente abriu espaço fiscal para que o governo possa emitir crédito extraordinário para essas áreas. Então, a gente tomou algumas... Essa está garantida, pelo menos a gente pode. A saúde a gente pode recompor com crédito extraordinário sem a decretação de emergência e estado de calamidade. A gente pode retomar um programa de manutenção de emprego e renda e um programa de recuperação das micro e pequenas empresas através de crédito sem precisar decretar estado de calamidade. A questão é o governo fará isso, né? E quando se trata do resto, né? Quando você não tem projeto, quando você tem como principal forças políticas que controlam o Congresso Nacional, num governo que não tem iniciativa, que as iniciativas são todas elas reacionárias e bandeiras isoladas para chamar a atenção, mas na prática não tem consistência, o que a Jandira falou, não tem rumo, não tem um projeto, não projeta nada, não está pensando em 5, em 10, em 15 anos, não tem um plano. O país está à deriva do ponto de vista estratégico de um plano, a não ser a destruição do Estado inclusivo que a gente vinha construindo a partir da Constituição de 88. No lugar disso, o que a gente tem? A presença do mercado que se utiliza de um regramento fiscal que lhe protege, que garante que toda a riqueza vai para a sua sobrevivência. Para concluir, o ano passado nós aprovamos, para vocês terem uma ideia, o quanto é complexo isso, nós, até o Bruno Moretti, nós apresentamos um projeto que cria a remuneração dos depósitos voluntários. Apanhei muito por causa disso, mas a gente poderia ter hoje uma dívida, está caminhando para uma dívida bruta, uma dívida líquida, em torno de 75% do PIB, ampliando o espaço fiscal, sem estar tendo que renegociar a cada rodada o prêmio da taxa de juros, porque para gastar o dinheiro que está lá
1 trilhão e 500 bilhões de reais que está na conta única do Tesouro. Para poder gastar, tem que se endividar, tem que emitir título da dívida pública. Tudo isso podia estar sendo feito, mas como não há um projeto, como o projeto é a destruição, de forma objetiva, é a destruição do Estado social que a gente criou a partir de 88, desse Estado que a gente conhece. Portanto, não há futuro senão a gente pensar num processo eleitoral em que a gente retome para o Brasil e retome das mãos desses segmentos o governo e reorganize o Estado brasileiro para que ele possa colocar todos os brasileiros e a gente tem um projeto de Estado e de sociedade que se perdeu ao longo desses últimos... Quer dizer, que se transformou nisso que a gente está vendo, nessa tragédia social e econômica que a gente está vendo nos últimos 5 anos. É isso aí. Depois a gente vai conversando. Obrigado. Senador, muito obrigado. Avisar a todos que, infelizmente, não teremos o ex-ministro Celso Panceira, porque a maldade das coisas inanimadas faz com que o equipamento dele não consiga conversar com o software que deveria ser utilizado. Faz parte da nossa vida pandêmica, essa dependência da... Ele era o ministro de Ciência e Tecnologia, e o software não combina. Exatamente. Teria que ser, né? Aí a maldade das coisas inanimadas é uma realidade. Mas eu vou lançar 2 afirmações bem rápidas para que cada um de vocês 3 a expangue, as 2. Primeira, o Brasil sempre teve um problema histórico que a gente chamava, foi denominado pelo Nelson Rodrigues, de complexo de vira-lata. Uma tentativa contínua de achar que o que é de fora presta, o que é nosso não é bom, então o que a gente sempre deveria fazer na vida era imitar e não prestar atenção nas nossas condições. Eu tenho hoje a nítida sensação que a gente vive um complexo de vira-lata reverso. O mundo inteiro está fazendo coisas para enfrentar a pandemia e para retomar a vida econômica, a vida social dos países, totalmente na contramão do que o Brasil está fazendo nesse momento. Não só o evidente, gasta-se dinheiro a rodo no mundo para sustentar salários, para sustentar a renda de quem não tem salário, para sustentar os sistemas de saúde, para permitir vacinação gratuita, para permitir que as pessoas se alimentem, e, inclusive, coisas que foram citadas aqui. O investimento, por exemplo, em educação, ciência e tecnologia cresceu durante a pandemia na maior parte dos países, porque é essencial, no caso da educação, você permitir a educação híbrida ou à distância. Isso significa um enorme investimento em equipamento, em banda larga, etc. No caso da ciência e tecnologia, a prova mais que evidente. Se não tiver muito dinheiro em ciência e tecnologia, nem vacina teria existido. Quanto mais todas as necessidades que todos os países sabem que são necessárias. O Brasil hoje é o único país do mundo que eu conheço cuja orientação que se reflete nesse orçamento que nós estamos debatendo aqui, em que a ideia não é só não gastar tudo que for necessário, é tentar gastar menos ainda do que antes da pandemia. Esse processo do que eu estou chamando do viralatismo reverso é exatamente o que a gente está vivendo hoje? Isso seria uma síntese realista do que está acontecendo? E a segunda pergunta a segunda afirmação é de algo que me parece uma obviedade. Não há como enfrentar a pandemia enquanto não houver vacinação em massa, a não ser por isolamento social, a não ser por distanciamento das pessoas, a não ser por impedir que a transmissão se dê. Enquanto a vacina não for aplicada na maioria, não há outro método. E é impossível querer que as pessoas fiquem distantes entre si se elas não tiverem renda. Eu sei e acho que foi uma grande iniciativa das oposições terem criado aquele projeto de lei aprovado agora semana passada, que permitiu liberar recursos para o SUS, permitiu liberar recursos para pequenas e médias empresas e para um programa de compartilhamento das folhas. Agora, a grande medida sanitária que esse país clama, o auxílio emergencial de R$600, para que efetivamente as pessoas possam ficar em casa. Não há o menor espaço para trabalhar isso hoje no Congresso?
Bruno? Olha, Arthur, as duas questões são fundamentais, né? Levam às escolhas fundamentais. Em 2020, por obra e força do Congresso Nacional, foram votadas, né, um conjunto aí, várias matérias do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de programas específicos que permitiram ao Brasil fazer uma expansão fiscal muito forte, né? Primeiro, pelo orçamento de guerra, ou seja, de modo geral, pela suspensão das regras fiscais, e depois pela instituição de programas específicos. A deputada Jandira e o senador Rogério foram protagonistas nisso, né? Diversas leis, diversas emendas, lei Aldir Blanc, leis, a própria lei do auxílio emergencial, a lei do Pronamp, né? Nós tivemos, por exemplo, uma emenda aí aprovada fazendo a cláusula de garantia dos empregos, né, dentro do Pronamp, entre outras várias emendas, entre outros vários temas e projetos. Basicamente, o que o Congresso Nacional fez foi aprovar um conjunto de medidas que, no fim das contas, Arthur, significaram mais de 500 bilhões, alguma coisa como 520 bilhões que foram efetivamente pagos em 2020, mostrando duas coisas. Primeiro, a tese do país quebrado era falsa, era furada. Não tinha país quebrado, não tinha país com falta de recurso. O que havia era um país com excesso de regras fiscais que basicamente impediam o combate à pandemia. E já há estudos hoje mostrando que, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, que respondeu por mais da metade desses recursos, o PIB caiu bem menos em 2020 do que se previa, assim como a própria dívida e a arrecadação, tendo em vista os impactos positivos do auxílio emergencial, né, mitigando a crise econômica ou o efeito econômico da crise sanitária. Então, assim, foi muito importante como um efeito demonstração. Dizer, olha, nós temos um regime fiscal disfuncional que não permitiria ao Brasil sequer combater a crise e seus efeitos econômicos. Bom, alguém pode dizer, tudo bem, ampliou o gasto fundamentalmente às custas do endividamento público. E o que aconteceu com as taxas de juros? Ora, chegaram aos menores níveis, né? Não sou eu quem digo, os dados oficiais do Tesouro sobre o custo de emissão da dívida pública interna mostram, né, que não houve explosão dos juros, né? Não houve explosão dos juros. Então, o que a gente tem é uma janela de oportunidade, né, sobretudo considerando as taxas de juros lá fora, que nos permitem, né, ampliar o nosso endividamento, que é fundamentalmente moeda local, para salvar vidas, combater a pandemia e recuperar as economias, e recuperar a nossa economia, num projeto de reconstrução, conforme estão fazendo Estados Unidos, União Europeia e assim por diante, né? Então, a ideia de que nós não podemos fazer, em contraposição ao que faz o resto do mundo, de fato, ela não tem lastro, né? Em hipótese alguma, ela não tem lastro, em hipótese alguma, em qualquer restrição, digamos assim, técnica. Hoje nós poderíamos perfeitamente fazer uma expansão fiscal focada naqueles gastos necessários para salvar a vida, né, mitigar os efeitos econômicos da pandemia e apontar para a reconstrução da economia. Tanto é assim, o senador Rogério fez menção, ele foi autor de uma emenda, não é, mostrando o espírito público dele, que tira da meta de resultado primário gastos, não é, com SUS, com Pronamp, com Programa de Manutenção do Emprego e da Renda. Isso vai salvar a vida e vai salvar empregos, e vai ter, portanto, consequências econômicas, inclusive, positivas. Mostrando o seguinte, é possível fazer, desde que você rediscuta as regras fiscais. Muita gente na imprensa disse, ora, isso é falta de transparência. Quando a gente olha para o resto do mundo, não se considera nos indicadores fiscais despesas emergenciais, despesas extraordinárias. Então, assim, nós não precisamos inventar a roda. É olhar para o resto do mundo, porque ninguém tem uma regra de gasto, por exemplo, que implica redução da despesa em relação ao tamanho da economia, que é isso que é o teto de gasto, é um teto declinante, cuja despesa vai caindo em relação ao tamanho do PIB ou ao tamanho da economia. E repito, não há restrições legais ou técnicas para fazer isso e, portanto, seria fundamental retomar o auxílio emergencial de R$600, porque é fundamental do ponto de vista social, do combate à fome, à desigualdade, mas também positivo do ponto de vista econômico. Muito obrigado, Bruno. Deputada?
Eu acho que o conceito de viralatismo reverso, acho que ele não cabe, porque nenhum país do primeiro mundo nunca teve complexo de vira-lata. Nós aqui é que estamos absolutamente ajoelhados, né, diante de uma concepção absolutamente ultra liberal, né? Nós não precisamos. Você veja, o Brasil hoje, ele caiu 5 posições no IDH, é um país que concentrou mais renda, né? Ele possibilitou o surgimento de grandes bilionários, enquanto nós crescemos, né, na pobreza e na extrema pobreza, inclusive com uma maior presença de mulheres e mulheres negras nesse contingente de pessoas pobres e de extremamente pobres no Brasil. Extrema pobreza significa ganhar em torno de R$ 160 por mês, R$ 1,9 dia, né? Ou pobres, R$ 460 mês, ou em torno de R$ 5 dia. Então, isso é o que é o Brasil hoje. Nós estamos crescendo na insegurança alimentar, né? 59% dos lares. Esse é o Brasil, então nós precisamos responder a isso, e o Congresso não tem respondido também à altura disso. Isso é meio desesperador, né? O Congresso brasileiro não tem se colocado à frente dessa situação. A oposição tem buscado responder, né? O PLN 2, que o Bruno cita, onde houve essa emenda, tirando do limite, né, essa questão da saúde, das micro e pequenas empresas e a geração de emprego, ela existe, mas é isso, depende de iniciativa do governo, que sabemos nós se vai tomar ou não a iniciativa. É possível, mas não é necessariamente provável, né? Porque nesse momento o que nós temos é um SUS cancelado. Nós temos um ministro da Saúde que reúne com grandes setores privados para discutir a reforma do SUS. E nós não temos a vacina acontecendo na celeridade que nós precisamos. E quando você fala de isolamento social, é isso mesmo. Nós temos aí exemplos de cidades, como hoje mesmo saiu na imprensa, como Araraquara, por exemplo, reduziu brutalmente o número de casos porque determinou o isolamento social, fez a medida correta. Agora, é preciso que tenha recurso para as pessoas se alimentarem, poderem ficar em casa para fazer o isolamento social correto. Para isso, nós precisamos do auxílio e também alguns estados, algumas cidades estão conseguindo fazer um acréscimo de auxílio para a sua população. No Congresso, eu não acredito que a gente consiga aprovar um auxílio maior. Nós, do PCdoB, entramos como bancada no Supremo Tribunal Federal para garantir um auxílio maior. Estamos esperando algum retorno do Supremo Tribunal Federal a partir da garantia da defesa da vida, né? Então, são esforços que a gente faz, né, para ter resposta, para ter soluções concretas, mas não está fácil, porque é um governo completamente de costas, né, para a realidade brasileira e completamente submetido a outros interesses. Só para finalizar, para te dar um dado, só este ano nós gastamos 872 bilhões de rolagem de dívida pública. Isso equivale em torno de 6 vezes o orçamento anual do Ministério da Saúde, em plena pandemia. Veja onde é que está a prioridade do governo, da mesma forma como o governo fez um pacote de 1,2 trilhão para os bancos, e eles não gastaram nem 10% para a liquidez dos bancos com seus clientes. Quer dizer, o que esse governo faz é favorecer, de fato, o grande capital financeiro e as pessoas morrendo na extrema pobreza e morrendo de Covid, morrendo de fome e de Covid. Por isso que o enfrentamento político é necessário que se faça no Congresso e também na sociedade. Essas não são boas notícias, mas a gente precisa botar o pé no chão e entender que a luta política tem que ser mais dura. Agradeço o convite e mando um abraço para vocês. Senador. Governo teratológico, certo? É um governo disforme, é uma monstruosidade do ponto de vista de todos os pontos de vista, né? É um governo que tem como projeto a destruição do Estado do bem-estar social que vinha sendo construído no Brasil. A gente viveu uma experiência no Brasil
no começo do século XXI, muito, muito exitosa. A gente criou os maiores programas de habitação, o maior programa de eletrificação, o maior programa de transferência de renda. Nós transformamos este país, a gente conseguiu tirar milhões de brasileiros da pobreza, criamos uma Argentina de consumidores a mais no nosso país. A gente fez uma revolução, porque a gente colocou, como diz o Lula, colocou todos os brasileiros e o pobre e o que estava abaixo da linha da pobreza e todos os setores da sociedade dentro do orçamento do governo. Então, este não é um governo que tem essa visão. Infelizmente, é um governo ele é mais radical do que o governo da Thatcher e do Reagan, certo? Do final da década de 80. Ou seja, nós estamos aqui há quase 35, 40 anos atrasados do ponto de vista do que o mundo está vendo para o papel do Estado e que tamanho e que protagonismo deve ter o Estado nessa nova conformação do mundo do trabalho, nessa nova conformação do mundo da indústria 4.0, onde o Estado vai precisar ser muito mais presente e de um mundo onde a tecnologia domina parte. O Estado ele é fundamental e a gente está caminhando na contramão do mundo. Então, eu diria que esse complexo de vira-lata a gente retomou com o Bolsonaro, com a sua subserviência, com a sua incapacidade total, né? Então, eu diria que um governo que tem como projeto destruir, desfazer, ele não tem projeto. Ele já disse, textualmente, o projeto é destruir. O projeto é acabar com o tal comunismo cultural. Esse é o projeto. Aí, obviamente, que o mercado se associa, domina, define. Então, tá perfeito para este projeto de destruição. Por isso que os dados que a Jandira coloca, eles são uma consequência. O que vai acontecer? Aumento da concentração de riqueza, aumento da pobreza, aumento da extrema pobreza, ou seja, a gente volta ao mapa da fome, da insegurança alimentar. Isso é uma consequência de um governo desastroso, que tem um projeto de destruição e é um governo altamente ideologizado, de extrema direita, reacionário, certo? E incompetente ainda por cima. Então, tudo isso. Então, esse é a primeira questão. A segunda, eu diria que o governo Bolsonaro, ele não é só um negacionista. No caso da pandemia, ele assumiu uma teoria que é a imunidade de rebanho, Jandira. E ele age de forma a expor brasileiros e brasileiras ao vírus, para a construção da tal da imunidade natural, da imunidade de rebanho. A atuação deste governo é temerária, é criminosa. Porque ele disse que era uma gripezinha, ele disse que era coisa de maricas, não se expor, certo? Ele disse que é que tem? 70% vai pegar mesmo, os fracos vão morrer, infelizmente, os fortes vão sobreviver. Tem uma teoria por trás, tem uma racionalidade nazi-fascista por trás deste governo. Não é possível que a gente não esteja vendo e que a sociedade não consiga ver e que os grandes meios de comunicação também não percebam isso. Ele foi contra o uso de máscaras, ele foi contra o isolamento social, ele entrou no STF contra estados e municípios, ele aglomerou, ele fez tudo para promover a pandemia no Brasil. Vejam só, se não é o Congresso, com esta complexidade, que a gente sabe
e eu acho que a gente precisa debater mais. O Congresso, a gente precisa romper essa aliança corporativo-fisiológica que é hegemônica no Congresso. A gente precisa revelar isso para a sociedade brasileira. No momento, a corporação de carreiras de Estado, no outro momento, é a corporação do mercado. Neste momento, é o mercado quem manda na maior parte do Congresso. E os interesses fisiológicos das pequenas oligarquias regionais. Certo? Então, esse Congresso, mesmo com todas essas características, o ano passado, este Congresso reagiu. Os governadores, no consórcio do Nordeste, depois se ampliou para o resto dos estados, também reagiram. E a sociedade reagiu. E estabeleceu uma barreira. Quando a pandemia diminuiu o número de casos que a gente foi tendo, o que foi que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro cresceu na popularidade. Ele cresceu na popularidade e ele aumentou o tom contra o isolamento, como se ele tivesse certo. Então, ele promoveu essa segunda onda. Ele é o grande promotor da segunda onda da Covid-19. Intencionalmente. Veja o Osmar Terra, seu colega, nosso colega. Seu também, é isso que eu ia falar. Nosso colega, seu colega deputado, nosso colega médico, né, que saiu por aí defendendo a imunidade de rebanho, dizendo que ia morrer 900 pessoas. Uma vergonha, uma vergonha. Veja o dono do Madeiro, daquele grupo de empresários que rodeiam o Bolsonaro, que apoiaram o Bolsonaro, que financiaram o Bolsonaro, dizendo, morrer 5 mil pessoas, não tem problema. Veja o que o Roberto Campos disse, que tinha que ser rápida, e quanto mais rápido, menos crise. Ou vocês estão esquecidos disso? Então, veja, eu diria que com relação a essa questão da pandemia, não há espaço neste governo para a gente ter... Aquilo foi uma disputa. Porque na hora que o Congresso colocou e a esquerda conseguiu construir maioria, que a Câmara ia votar, que tinha uma sensibilização, que a sociedade estava sensibilizada, o Bolsonaro bancou 600. Foi por uma disputa de vaidade. Não foi por compreensão. Ele surfou nessa onda, mas foi uma iniciativa do Congresso. Então, eu não acredito que a gente tenha espaço com a visão do Bolsonaro. Bolsonaro, para concluir, eu quero dizer, Bolsonaro, ele é cruel, perverso. Ele quer as pessoas expostas para a construção da imunidade. Ele quer o caos. O Bolsonaro, ele quer o caos. Quanto mais caótica tiver a situação, mais ele tira vantagem e mais ele tem a oportunidade de fazer o que ele tem vontade de fazer desde o começo. A sorte nossa é que o Trump não ganhou a eleição nos Estados Unidos. Senão ele estaria muito fortalecido para fazer o que ele sempre quis fazer e que eu já ouvi de familiares dele, que gostariam de fazer, que era estabelecer um regime mais centralizado, um regime autoritário, submetido à vontade de um grupo exclusivo, e acabou-se, e assim sem democracia, sem nada. Então, em outras palavras, é um governo sem projeto, que tem um projeto de destruição, um governo genocida, e é um governo que não tem compromisso nenhum com a democracia e com o povo brasileiro. Muito obrigado. Infelizmente, chegamos ao final do tempo. São aquelas famosas conversas que deixam o gosto de quero mais. Com certeza repetiremos, se for possível, nas agendas de vocês, teremos várias oportunidades. E com essa mensagem, que ao mesmo tempo eu acredito que seja de alta preocupação colocada pelo senador e pela deputada, e os dados apresentados pelo Bruno, fica também uma mensagem de desafio. Ou seja, cabe a nós, brasileiros, agirmos no sentido de deter esse processo, de fazer uma inversão de caminhos, sob pena de uma desorganização nacional sem precedentes. Acho que fica, portanto, esse convite
a atuação cidadã de todos nós no sentido da alteração de um quadro que é evidente que não pode se perpetuar. Muito obrigado, em nome da Fundação Perseu Abramo, muito obrigado por mim mesmo, e até a próxima oportunidade. E aos nossos espectadores, Tchau, gratidão. Tchau, Rogério. Tchau, Bruno. Tchau.